Com o sucesso do lançamento do primeiro capítulo de Boruto 2 Blue Vortex, muitas coisas mudaram na história do mangá. Dentre elas, a trajetória do protagonista, banhada por desilusões e decepções que moldaram o seu novo caráter e ao mesmo tempo lhe deram uma nova perspectiva de mundo atualmente. Porém, com a aproximação do capítulo 2 e um iminente confronto contra o Code, uma das maiores questões que esse mangá nos traz é com relação à sua seriedade e o nível de violência que esse mangá será capaz de trazer. Será que Boruto realmente vai mudar nesse aspecto e passará a ter de fato um tom um pouco mais sombrio e trágico como esperamos? E a única coisa que eu posso dizer pra vocês de princípio é que o primeiro capítulo do mangá talvez nos tenha dito que sim. E no vídeo de hoje então vamos entender o porquê de tudo isso e se Boruto realmente vai subir a sua classificação etária ou não. Mas antes de tudo, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal, fique à vontade para se inscrever e caso esse conteúdo te agrade, se possível deixe seu gostei no final dele. Combinado então, bora! Pois bem, meus amigos, como sabemos, Boruto Naruto Next Generations, a primeira fase do mangá / anime, sempre foi retratada como sendo um tanto quanto infantil, meio coloridinho ali, em que as coisas pesadas definitivamente estavam longe de acontecer por lá. Recebendo então a classificação inicial de 12 anos, inicialmente pro começo da publicação do anime, Boruto foi visto como algo definitivamente infantil durante o primeiro ano de sua publicação, tanto no anime quanto no conteúdo do mangá. No caso do anime, por tratar ali do arco de chegada na academia, e do mangá por adaptar exatamente o conteúdo do arco do filme. Mesmo esse arco do filme tendo ali um tema um pouco mais profundo, ainda assim ele não era forte o suficiente para subir a sua classificação. Porém, como sabemos, Boruto pertence ao gênero de Shounen, um gênero feito para adolescentes de 12 a 18 e ele pode variar ali subcategorias desde Shounen / comédia, feitos realmente para faixa de 12 a 14, até mesmo do gênero Shounen / sombrio, feito ali mais ou menos para faixa dos 14 até os 16, com uma pegada já um pouco diferente, mais ou menos como é o caso de Jujutsu Kaisen. E partindo desse ponto, vimos que recentemente, o anime de Boruto havia mudado a sua classificação pelo site da Crunchyroll, saltando então a sua classificação indicativa de 12 para 14, devido obviamente a diversas cenas de batalha e até mesmo mortes um pouco mais pesadas dentro do conteúdo do anime, mais ou menos como foi o caso da luta do Kashin Koji contra o Victor, a derrota do Garou pro Kawaki, que honestamente o Garou foi partido ao meio e eles realmente mostraram isso, assim como também os inúmeros despedaçamentos do Boro durante o combate dele contra o time 7 e até mesmo a morte do protagonista. Cenas que são indiscutíveis de que o anime e o mangá estavam passando por mudanças consideráveis em seu conteúdo, justificando assim o aumento da sua classificação. E agora mais recentemente, com a chegada de Boruto 2 Blue Vortex no conteúdo do mangá, a mesma questão é feita outra vez. Se Boruto realmente vai mudar a sua classificação e a obra poderia sim estar entre a faixa indicativa dos 14 aos 16. E a resposta para isso é que talvez sim, é realmente possível que isso aconteça, justamente por mudanças que estão sendo implementadas já nesse primeiro capítulo. Que primeiramente, segundo o que estava sendo comentado na primeira semana do lançamento do primeiro capítulo de Boruto, o site oficial da Manga Plus estaria meio que descategorizando Boruto 2 Blue Vortex do gênero de comédia, sendo esse um subgênero que já estava presente na primeira fase do mangá. Porém, infelizmente, eu não consegui encontrar essa aba de categorias para colocar aqui em tela para vocês. Mas o que a galera realmente estava comentando era sobre isso, e se isso realmente aconteceu, pode ser indício de que talvez esse novo mangá possa ter um tom de seriedade um pouco maior, com a história que será contada daqui pra frente, talvez com temas um pouco mais sérios e talvez com uma pegada mais ácida até mesmo entre os diálogos dos personagens, que é um dos temas que os shonens um pouco mais adultos costumam abordar, e que por falar em uma pegada um pouco mais ácida, o próprio primeiro capítulo nos trouxe um tópico um tanto quanto controverso, logo de cara, e gerou não somente uma pequena confusão, mas também uma polêmica quanto a uma frase que foi dita nesse primeiro material, que foi dita no momento do encontro entre o Code e a Sarada, onde nessa situação o Code, ele estaria utilizando ali da Sarada como uma isca para atrair o Boruto para dentro de Konoha, e nessa cena, durante os primeiros vazamentos ali desse primeiro capítulo do mangá, eu estava utilizando o tradutor ali, para tentar entender um pouco do contexto desse encontro entre eles, e eu acabei me deparando com um diálogo um tanto quanto estranho nessa situação, mas eu preferi esperar um pouco, a versão final do capítulo sair, para eu ter certeza se realmente era aquilo que eu estava lendo que estava sendo
sendo dito ali de fato. E nesse encontro com a Sarada, na versão oficial ali em PTBR, o Code acaba falando para que a Sarada grite para que o Boruto chegasse até ele. E na sequência, obviamente, o Boruto chega, né, pisando ali na cara do Code e tal, e fala a seguinte frase: "É por você ter essas ideias nojentas que garotas te acham estranho." E eu não sei se vocês notaram, mas essa frase mesmo na versão oficial em PTBR não encaixa absolutamente em nada no que a gente tem aqui. E aí que veio a questão do que eu havia visto antes e me questionei se realmente não estava de fato correta, já que na primeira vez que eu vi parecia contextualizar um pouco melhor com o que o Boruto havia respondido pro Code. Onde o Code no texto original, interpretado de uma forma um pouco mais ácida, teria supostamente mandado a Sarada gemer e não necessariamente gritar como a gente tem na versão oficial, o que acabaria contextualizando completamente melhor com a fala que o Boruto disse pra ele logo na sequência, ao questionar essas atitudes repugnantes do Code naquela situação. E honestamente falando, eu não sei dizer ao certo qual versão está de fato correta, ou se as traduções deram meio que uma amenizada nessa situação. Mas o fato é que esse tipo de linguajar já daria para ter uma certa ideia do que estaria por vir mais adiante, já que esse tipo de diálogo não rola com frequência em animes para a faixa que Boruto se encontra atualmente, levantando a questão se as ideias do Kishimoto atualmente serão para um teor um pouco mais ácido, deixando o lado da comédia um pouco de lado, e ao mesmo tempo, se trazer essa narrativa poderá ter um impacto até mesmo visual nos próximos capítulos de combate, já que afinal de contas estamos praticamente em meio a um grande conflito ali contra o Code e também o seu exército, e muitas lutas acontecerão do capítulo 2 em diante. Mas e você, o que acha? Boruto to Blue Vortex realmente vai conter esse tipo de narrativa um pouco mais adulta, como muitos esperam? Afinal de contas, ele está sendo vendido como um novo mangá, então realmente existe a chance disso de fato acontecer. Mas é claro, essa aqui é somente a minha opinião, a minha visão sobre esses materiais, e você pode ficar à vontade para deixar a sua opinião aqui nos comentários. Então por hoje é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!